Bom dia a todas. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024 e nós estamos iniciando o primeiro sarau literário nacional promovido pela AGEB São Paulo, com convidadas de outras AGEBs do Brasil. É um prazer imenso ter vocês todas aqui e vamos dar início à poesia. Passo a palavra às diretoras da Cultura, de Cultura, Márcia Etelli Coelho e Marina Zarvos. Olá, bom dia a todas, muito Hum. obrigada. Obrigada, querida presidente. Vamos então iniciar esse momento tão especial com uma argebiana histórica, né? E vamos começar com a nossa argebiana de São Paulo, a nossa Astrid Campos Beutler, que nasceu no Rio Grande do Sul. Ela é formada em matemática, morou em vários estados, em vários países. Ela estudou idiomas vários e ela dizia que escrevia para guardar na gaveta. Mas, com o livro A Vida Vem, ela editou o seu primeiro livro com esse título e é o seu primeiro livro solo. E ela começou a publicar nos anos 70. Em 2017, portanto, ela é histórica exatamente por isso, para todas nós aqui da AGEB, ela foi convidada, solicitada, salvo engano, pela de Andréa Portugal, a reativar a AGEB de São Paulo, imediatamente aceitou, convidou a nossa também querida Geni Souto Maior, e estamos hoje todas aqui por conta desta história. A Astrid vai nos apresentar considerações pessoais acerca de um livro que foi motivo de leitura do Clube do Livro no ano passado, Presente do Mar. Astrid, a palavra está com você. Você poderia, por favor, só me atualizar o nome da autora? Apenas o da autora que me escapou nesse momento. Obrigada. Morrow Lindbergh. Anne Perfeito. Morrow. E o meu texto a respeito de Presente do Mar é Estar em comunhão com Anne Morrow Lindbergh, porque eu estava na praia lendo esse livro. Então eu escrevi hoje, diante do mar, sentada, rodeada de gente, sem concha nenhuma, porque aqui elas já não existem mais, com um jovem surfista de primeira, dando saltos mortais com auxílio da prancha e das ondas, entro para dentro de mim mesma e me sinto cheia de questionamentos existenciais que não acabam. E basta ter consciência de si para saber que eles não se vão e jamais serão completamente respondidos ou aquietados. Só temos certeza de ter começo, meio e fim. Do fim fugimos como se pudéssemos, como se valesse a pena tentar, mas é só um desejo vão. E ai dos que no meio não fazem, não lutam, não sonham, tudo fica vão, tudo. Bem, o que vale mesmo são a afetividade, a comunhão, a criatividade, a esperança e a fé que alimentam o ser e o fazer. E por eles deixamos um caminho traçado e que vale a pena. Só isso. Isso foi escrito em 30 de abril de 23. Obrigada, Astrid, pelas suas considerações muito importantes. Agora eu vou chamar a Sônia Regina Barros, também de São Paulo. Ela é fonoaudióloga, professora de inglês e analista Human Coach. E o seu texto se intitula Quedas. Estão me Sônia ouvindo? Regina Barros. Tá. Quedas. Já caí na rua e em menos de um minuto estava eu em pé novamente, tentando entender o que havia acontecido enquanto continuava meu caminho.
Talvez a vergonha tenha feito com que eu tivesse sido extremamente rápida. Não caí somente uma vez. Uma das vezes fui ajudada pela minha filha, que caminhava comigo, mas as outras vezes não tive ajuda. As quedas foram físicas, então, em algumas delas, cheguei a me machucar, mas nada que precisasse mais do que um curativo caseiro. Já tive outro tipo de queda também, a emocional, que usualmente necessita de muito mais do que um minuto para ser entendida. Às vezes são dias, meses ou até anos, e os curativos caseiros não são suficientes. Mas isto não acontece somente com pessoas. Há 5 anos, uma chuva acompanhada de fortes ventos derrubou meu cacto. Um mandacaru de 1,70 m de altura, arrancando as duas pontas dos dois caules. Após a queda, nós o mudamos de lugar tentando protegê-lo. E lá no corredor, ele ficou por todos esses anos sem se manifestar. Não morreu, não cresceu, não amarelou. Só parou no tempo, talvez tentando entender ou talvez processando tantos acontecimentos. Sua queda, sua dor ao ter os caules amputados, sua mudança de lugar. Porém, na noite de 31 de dezembro, ele abriu o primeiro dos seus 19 botões, entrando em 1º de janeiro de 24 majestosamente. Sim, ele tem 19 botões de encantadoras flores que duram somente uma noite. Tudo tem seu tempo certo, certo? Nesta noite, quando celebramos a entrada do novo ano, 24, o cacto nos trouxe lições de espera, renovação, superação, renascimento, regeneração, recomeço, amor pela vida, aceitação além da beleza. Por falar em beleza, os povos navarros exaltam a beleza com uma oração. A beleza com que vivo, a beleza pela qual vivo, a beleza pela qual sigo a minha vida. Eu escrevi isso no dia 1º deste ano. E eu vou mandar no grupo as fotos do cacto, porque isso aqui aconteceu no meu quintal. É assim. Obrigada. Muito bom. Vamos caminhar. Vamos agora conhecer uma gebiana de Rondônia, a Josiane Bock, que é pedagoga, formada em letras, autora, compositora, poeta, tem um livro solo publicado, Sementes do Futuro, da Viseu, 2019, e 10 participações em coletâneas nacionais. Josiane vai nos apresentar o poema Tempo. Bom dia a todos. Vou recitar aqui um poema de minha autoria, escrito no dia 18 de maio de 2023, chamado Tempo. Tempo, quem o tem para vender? Vende-me pelo menos metade de seu tempo, pois não tenho tempo para perder. Tempo, se o dia tivesse 48 horas, já me seria o suficiente. Então poderia dar abraços mais demorados, sair à procura de sorrisos mais sinceros e cultivar a mais bela flor no jardim do amor. Mas acontece que o tempo acho que não gosta de mim. Quando paro para conversar, ele foge e sai do meu controle. Nem dá para parar e mandar longas mensagens para quem está distante. Nem dá para parar e trocar ideias com quem está comigo. Tempo, você tem para me vender? Vejo jovens jogando fora, passando horas no celular. Ah, como eu queria ter esse tempo, não dá para o desperdiçar. O economizaria para gastar com quem realmente quer o meu bem. Tempo, tempo, corre tão depressa e daqui a pouco o agora vai virar passado. Tempo, que pena, tem muito por aí desperdiçado. É o filho que não valoriza o tempo que está com seus pais. É o jovem que só quer ficar nas redes sociais. Tempo, tempo, tempo. Creio que daqui a alguns anos eles vão olhar para trás, vão tentar comprar o que perdeu, mas será tarde demais. Só terão um pouco que lhe resta, terão que economizar. Tempo é tão precioso, não devemos desperdiçar. Gaste com quem você ama, com quem admira, pois depois não tem como
voltar atrás, pois o tempo corre ligeiro e ele não volta jamais. Esse é o tempo, curto, passageiro e tão pouco valorizado. Se o tempo não tem valor hoje, é porque está sendo desperdiçado. Amanhã vai querer voltar, mas com o tempo não tem como negociar. O tempo é raro demais. Obrigada, Josiane. É muito interessante a literatura, como o mesmo tema, nós temos abordagens diferentes. Então, a Sônia falou que tudo tem o seu tempo certo, a Josiane já comentou poeticamente aproveitar o tempo, e agora vamos ter um outro poema chamado Havia um Tempo. E quem vai falar para nós é a Ivete Ferreira. Ela é formada em administração de empresas, com ênfase em marketing, pós-graduação em artes de desenvolvimento humano, e ela escreve poesia, prosa, desenha mandalas. Então, Ivete Ferreira vai falar sobre Havia um Tempo. Por favor, Ivete. Estão todas me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tá bom. Havia um tempo. Havia um tempo em que tudo era bom, divertido e quase perfeito. Havia um tempo em que a TV e o celular não substituía carrinhos de rolemã, amarelinhas riscadas no chão a giz, brincadeiras com bolinhas de gude no chão de barro batido, queimadas nas ruas, pula-cordas nas calçadas, pega-pega e esconde-esconde dentro das casas. Havia um tempo em que sentar na calçada com uma lata de doce nas mãos, dividida com os colegas entre risos e conversas aleatórias, substituía qualquer sessão de terapia. Havia um tempo em que a terapia que existia era buscar abrigo e conforto nos livros de literatura, de romances das antigas. Assim voltava-se para casa, mais animados, com os sonhos renovados, esperançosos e revigorados. Havia um tempo em que tudo se vendia por quilos, em saquinhos de papel, em que tudo era pesado e não havia tanto desperdício. Havia um tempo em que se fazia fila no carrinho do sorvete de massa colorido, com sabores de frutas que deixavam os dentes doloridos. Havia um tempo em que o bombom não substituía doce de abóbora, de amendoim, de batata doce, goiabada, Maria mole, suspiro, pé de moleque e queijada. Havia um tempo em que os fogos de artifícios eram bombris pendurados por barbantes, pegando fogo enquanto circulavam pelo ar, riscando o céu e o chão com suas faíscas douradas. Era a diversão da molecada, e quanto isso nos alegrava. Havia um tempo em que o tempo existente em um dia não dava para nada, mas ainda assim dava tempo. Dava tempo de brincar com a gente e brincar com os outros. Dava tempo de estudar e fazer tarefas. Dava tempo de cheirar a comida fresca cozinhando no fogão, enquanto a barriga reclamava de fome com os pés descalços no chão. Dava tempo de fazer de conta de tantas coisas que a gente queria fazer quando já não fosse criança. Dava tempo de correr com os outros e correr de outros, sorrir, chorar, cantar e se divertir. Dava tempo de balançar, contar histórias, esconder memórias, fazer da vida o que se quisesse. Dava tempo de tomar banho na chuva, na mangueira, comer com a família e de contar como foi o nosso dia, aos pés do pai, da mãe e da tia. Escrever cartas para quem estava longe, perguntando da vida, das idas e das partidas. Havia um tempo em que o tempo não era medido, mas era um tempo ainda pedido, para se ter mais tempo de viver de novo tudo o que havia vivido. E eu, que tinha todo o tempo do mundo, era feliz e não sabia. Mas já acho que sabia sim, pois o tempo foi bom, muito bom para mim. Ivete, obrigada por me fazer voltar no tempo.
Muito bom. Vamos então caminhando. Carmen Lúcia Fischer vai nos apresentar uma crônica. Dona Filinha, ela é formada em História pela PUC de São Paulo, trabalhou em escolas públicas e privadas, ama ler e adora livros. Pertence, então, como ela diz, a uma família numerosa e amorosa. Carmen Lúcia, por favor. Tá. Então, Dona Filinha. Dona Filinha chamada Maria Arminda. Um dia me dissera que nascera em 1917. Depois mudou sua data de nascimento para 1918. Quem sou eu para questionar o ano de nascimento de uma senhorinha de 105 anos? Pois então, sua data de nascimento em registro civil, 17 de novembro de 1918. Ano agitado, final de uma guerra mortal e insana como todas as guerras. Gripe espanhola também ceifando vidas. Já não bastava a guerra? Um século depois, Covid-19, guerra na Ucrânia. Já não bastava a Covid? E mais guerra, agora entre Israel e Hamas. Meu Deus, que Dona Filinha firme e forte, vivendo e sobrevivendo a tudo. Vida fácil? Nem pensar. Mulher guerreira, amiga e companheira. Senhora de sabedoria e conhecimento únicos, lúcida em suas observações e decisões acerca da vida. Casada, viúva, mãe, avó, bisavó, tataravó. Não sei se é um privilégio, mas viveu os principais acontecimentos do século XX. Guerras, revoluções, ditaduras. Profundas transformações nos hábitos e costumes de nossa sociedade. As lutas infindas das mulheres por respeito, liberdade e equidade. Mulher de sorriso fácil e largo, fonte vibrante de vida e energia. É isso. Essa senhora é uma amiga da minha família, ela ainda é viva e extremamente lúcida. E eu fiz o ano passado, logo que eu ingressei na AGEP, tá? Então, é uma homenagem também a essa senhora e a todas nós. É isso. Obrigada, Carmen. Nossos textos estão muito sensíveis, não? Então, nós vamos. Uma poesia que traz no título justamente isso: sensibilidade no olhar. Quem vai falar para nós é a Teca Mendes Castro. Ela é professora aposentada da disciplina de Química, é escritora desde a tenra idade, ambientalista e espiritualista. E a poesia dela, então, Sensibilidade no Olhar. Por favor, Obrigada, Teca. obrigada, Márcia. Sensibilidade no olhar. Mesmo quem nem me conhece profundamente consegue perceber algo de estranho quando minha mente passa por transformações. O tempo é o remédio para todas as emoções. Sinto a minha vida como um livro aberto, mas de certo falta muito para conhecer. Estranhamente, fico no meio do mundo a sofrer. Sinto pulsar, o sangue a correr, e eu fico só, sem sentir vontade de voltar, e acabo sendo a estranha, no meio no meio de entranhas falidas, coisas da vida, coisas do tempo. E meu sensível sentimento está todo expresso na pura sensibilidade de meu olhar. Essa poesia eu escrevi no dia 3 de novembro de 2020. Obrigada, Teca. Teca é a Gebiana de São Paulo. Vamos então agora convidar mais uma gebiana que nos prestigia lá de Rondônia, Silvânia Gregório Carlos, professora de nível superior de língua portuguesa e literatura, doutoranda e acadêmica de psicologia, escritora da AGEB Rondônia. Ela vai nos dizer a poesia Se o Mundo Acabasse. Por favor. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Pois bem. Se o mundo acabasse, se tu soubesses que o mundo estava prestes sua porta a fechar,
e que a qualquer momento viesse a se consumar? O que farias com as coisas que lutaste para comprar? Para onde levarias tudo que durante a vida brigaste para si as conquistar? Se soubesses quando tudo viesse a desabar, pensarias no que vai levar da vida. O que escolherias ficar? São prédios? São pessoas? Ou são outras coisas? Difícil a razoar. Já pensaste no que levarias no caixão? Que no chão vai se deteriorar? Amaste ou for amado por alguém? Ou nunca com isso sonharas? Brigas, disputas, porque ganância pelo efêmero? Roupas caras, carros caros, comidas raras. Cartier, Chandon, Chardonnay, escargot, coisas do gênero. Joias finas, coisas caras. O problema não é a coisa. Seja razoável, ela não tem culpa. Desfrutar do que é bom é um direito. Mas não é isso que aqui digo, não. Me refiro ao espaço de destaque que ela ocupa no nosso coração. A amizade, por interesse, é muito perigoso valorizar o outro pelos belos e bem talhados casacos. Já ouvi contar a história de quem se achava tão douto, gente gananciosa, toda falaciosa, ser enterrada em farrapos. Se a vida te faz alegre e vives tranquilamente, agradece-a todo dia, pois na graça da humildade é que está a felicidade, que faz transbordar de dentro do coração um mundaréu de bondade, fazendo-te encorajar para a vida, enfrentar com muita fé e ousadia. Eu fiz essa poesia no início deste ano. Obrigada, Silvânia, gratidão mesmo. Agora eu vou chamar uma das diretoras de comunicação da GEB São Paulo, a Vilma Ruggeri. Ela é escritora, publicitária, participou de inúmeras coletâneas, colaboradoras da editora Oficina do Livro. E o texto dela chama-se Bravos Homens. Por favor, Vilma. Olá, pessoal. Antes de eu ler a poesia, eu gostaria de contar que eu escolhi essa poesia porque foi a primeira coisa que eu escrevi na minha vida. Era adolescente, né? Naquela fase de descobrir o mundo, de ver E aí essa poesia brotou na minha cabeça inteirinha. Eu até estranhei, e foi o primeiro processo que eu tive de escrever, né? E aí eu gostei da poesia, porque aquela coisa que depois que você lê de novo, você acha. Não parece que foi você que escreveu, né? E eu mandei essa poesia para uma revista na época que existe até hoje, das Edições Paulina, Família Cristã. E eles publicaram a poesia, e essa revista era distribuída nas penitenciárias. E eu recebi mais de 200 cartas dos presos por causa dessa poesia. Eu achei interessante esse caso, por isso eu escolhi ela para falar. Chama Bravos Homens. Homens, bravos homens. Tão bravos que se fizeram escravos. Escravos de suas riquezas ou de suas incertezas? Homens, pobres homens, pensam que tudo dominaram e, na verdade, nada encontraram. São folhas secas, levadas pelo vento, numa luta incessante contra o tempo. Tempo para quê? Para viver ou morrer? Homens, bravos homens. Alguns dizem ser ricos em experiências e não encontraram nem mesmo sua essência. Criaram um circo de horrores, agora querem nele pintar cores. Vestiram roupas de aço e não são nada mais que fracasso. Homens, bravos homens, grandes guerreiros, ou nada mais que pobres prisioneiros, prisioneiros de suas avarezas, prisioneiros de suas grandezas. Homens, pobres homens, perderam o centro de sua realidade, distanciam-se cada vez mais da verdade, correm em busca do seu eu e acabam roubando o que não é seu. Dizem o que é direito, sem ao menos saber o que é ser perfeito. Parabéns,
Bravo, Vilma. Obrigada. Ótimo. Então, como eu dizia, não sei que ponto que eu parei aqui, mas nós vamos então apresentar a argebiana do Distrito Federal, presidente coordenadora, que nos prestigia hoje, Tânia Maria Borges Gomes. Ela é artista plástica, escritora, professora, pós-graduada em administração hospitalar, administração escolar, pela Universidade de Brasília, e em premiações, muitas, algumas delas, coletânea Minha Vida Vale Ouro, coletânea No Rastro das Estrelas, coletânea Na Dança das Palavras, todas em 2023, e autora do e-book Semeando Palavras. Por favor, Tânia vai nos apresentar a prosa Câmara Cascudo. Bom dia a todas. Me ouvem? Sim. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A Coordenadoria do Distrito Federal agradece. Eu vou falar sobre Câmara Cascudo, né? Um poeta, um escritor, um folclorista brasileiro que às vezes a gente esquece dele, né? Então, Câmara Cascudo. Câmara Cascudo amava o povo brasileiro, natalense, inspirado, adorava escrever, ouvir e contar histórias e, além disso, de contemplar as belezas naturais da terra Brasílis. Resolveu passar a vida a estudar e tomou a acertada decisão de tudo anotar. Para isso, seu caderninho estava sempre a usar. E do folclore brasileiro, contou-nos sobre o curupira, o saci-pererê e a mula sem cabeça. Andava para todo lado, bares, feiras, universidades, sempre conversando com um e com o outro, fosse quem fosse o vivente. Passava noites em claro em sua biblioteca, e assim a produção literária ia só aumentando, batendo enorme recorde de 150 livros publicados. Aos 19 anos, começou a trabalhar. Nesse tempo, escreveu a primeira crônica literária, O Tempo e Eu, que veio a nos entregar. Em 1920, Versos Reunidos, com introdução de Lorival Açucena em uma antologia poética. Em 21, Alma Patrícia, seu primeiro livro, estudo crítico e bibliográfico de 18 escritores e poetas norte-rio-grandenses. Amigo dos insignes Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Assis Chateaubriand, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, aos quais lhes enviavam cartas sem conta e ninguém precisava de endereço para encontrá-lo. Só seu nome já bastava. A Luiz da Câmara Cascudo, Natal. Mas nem só de livro vive o homem. Cascudo queria também os mistérios da cozinha desvendar, e então passou a viajar. Foi à África e a outros lugares visitar. Esteve em Angola, Guiné, Congo, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau, quando e onde recolheu diversas informações que foram utilizadas para escrever os livros A Cozinha Africana no Brasil, em 64, e Histórias da Alimentação no Brasil, publicadas em 2 volumes, em 67 e 68. Descobriu aí um novo mundo cultural pleno de comidas gostosas. Ah, nem pense que era só isso. Câmara também era autodidata, advogado, historiador, crítico literário, biógrafo, romancista, jornalista, antropólogo, poeta, musicólogo, orador, etnólogo, professor, humanista e poliglota, boêmio de primeira e um grande bebedor.
fumava charmoso charuto e, com isso tudo, ainda era canhoto e exímio violonista. De uma coisa não gostava, da tal de matemática. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, dentre tantos outros feitos. Falava 7 idiomas, imagine só, tudo isso junto e misturado. No dia 30 de julho de 1986, encantou. No entanto, deixou tão grande legado que nem mesmo com todo empenho, duvido que outro cascudo igual a esse venha a surgir. Agradecemos e reverenciamos todo o seu trabalho. Brasileiros assim, só podemos admirar. Viva Luiz da Câmara Cascudo, nosso poeta multicultural. Obrigada, gente, pela oportunidade. Viva mesmo, né? Viva! Uma das atividades da AGEB São Paulo é a edição de antologia, e a gente faz por meio da oficina do livro editora. Então, eu vou convidar agora a fundadora da oficina do livro editora, que é a Silvia Bruno Securato. Ela, além de palestrante, autora de vários livros, é ghost também escritora, e o poema dela é Família não é prato fácil de preparar. Então, Silvia Securato, por favor. Obrigada, Márcia. Obrigada à Coordenadoria de São Paulo por essa oportunidade tão rica, tão importante, né, de divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E, coincidentemente, esse poema, Família Não é Fácil de Preparar, foi inspirado no livro de Francisco Azevedo. Foi uma frase muito impactante que eu encontrei ao ler Arroz de Palma. Família não é prato fácil de preparar. Exatamente. Família não é prato fácil de preparar. É preciso aceitar as diferenças, respeitar as opiniões, não meter a colher, que é para não azedar. Às vezes, é preciso, com cuidado, pegar no cabo da panela e entornar o preparo para um lado e para outro, que é para não desandar. Deve-se estar atento ao cozido ou ao assado. Estar presente se precisar ajudar a mexer o caldo, mas no tempo certo, sem exagerar. Temperar com cuidado, sem pesar no sal e nem no açúcar. Tudo na proporção exata, para o prato não estragar. Família não é prato fácil de preparar. Por mais que se saiba calcular as medidas, você pode magoar se errar por excesso ou por falta. Quem um dia foi preciso e sábio nesse preparo em particular, se souber de alguém, me avise. Sempre é tempo de aprender e acertar. Este poema eu escrevi em agosto de 2020, quando, no final de semana em família, eu estava lendo esse livro e vendo a família toda reunida, me inspirou a escrevê-lo. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns a todas pela organização. Ah, Silvia, que delícia de prato que você nos apresentou. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Então, vamos agora a uma convidada e que também nos honra muito, vinda do Rio de Janeiro, Zara Maria Paim de Assis, professora de Patologia e Estomatologia e adjunta na Universidade Federal Fluminense, presidente da Academia Mundial pela Paz, Letras e Artes, do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais e também foi coordenadora da AGEB Rio de Janeiro, que terminou agora em 2023. Ensaísta com muitas premiações em primeiro lugar e 4 livros publicados. Hoje ela vai nos brindar com o poema Novo Amor. Bem-vinda, obrigada. Esse poema foi foi publicado em 2015 no meu livro Poesias e
crônicas. Então, eu vou ler. Ele tem 19 anos de idade. Novo Amor. O passado é muito presente. Nossas emoções afloram todo o tempo. São reminiscências de vivência. Como seria se fosse hoje? Se os fatos ocorressem de outra forma? Pensamos, pensamos e sofremos. Amores ceifados pela morte, amores ceifados pela vida, encontros e desencontros. Mas a mente e o coração se alteram, o tempo se encarrega, tudo é mutável. O que foi uma grande paixão, hoje poderia ser inexpressivo, mas a recordação é forte e dominadora e poderosa. Pensamos muito no amanhã, no futuro. Sabedoria seria mergulhar no Alep, como ensina a tradição mágica, confiando na vida e no que virá. Dedicação prioritária ao agora. A glória de viver intensamente o presente, de descompromissar com o ontem. Coragem para suavizar emoções, para o passado virar névoa, com sentimentos brandos e doces, partindo para o maravilhoso hoje, com coração alegre, leve e solto, permitindo um novo enlevo, abrindo as portas da alma para um novo amor. Obrigada, tenho dito. A próxima é a presidente coordenadora da GEB de Rondônia, é a Isabel Cristina da Silva. Ela é escritora, mestrada em Educação Profissional Tecnológica pelo Instituto Federal de Rondônia. E o texto dela é Fagundes, Minha Terra Natal. Então, direto de Rondônia, Isabel Cristina da Silva, por favor. Bom dia a todas, muito feliz pela oportunidade. Eu quero aqui agradecer o convite, mas eu não sou de Rondônia, eu moro aqui nessa terra maravilhosa há 34 anos. O poema é em homenagem à minha cidade de Fagundes. Nasci no agreste da Paraíba, no alto da Serra do Bodopitá. No agreste da Borborema, aqui eu vou contar. Quantas histórias eu vivi nos tempos de crianças, muitas emoções a recordar. Onde vivi e quero eternizar. Quando adolescente, fui alfabetizar. Minha primeira profissão neste pitoresco lugar. Fui também empreendedora do artesanato ao decorar. Meu pulsar é a arte, a minha mãe vou eternizar. Quantas histórias vividas, quantos amores e emoções. Só sei que sou movida pelas minhas intuições. Fagundes, terra prometida, com histórias e mistérios, jamais esquecerei dos primeiros passos eternos. Gratidão, Fagundes, terra da fé e do santo casamenteiro, da Pedra de Santo Antônio, terra onde eu nasci. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês pela organização do evento. A GEB Rondônia está muito bem representada, com várias escritoras hoje participando aqui. Muito obrigada. Oi, Isabel, agradeço a Fagundes por ter nos dado você, viu? Muito obrigada, que maravilha. A Cláudia Vec Anunciato. Ela é da GEB São Paulo, é bióloga, pedagoga, casada com o Christian, que é físico e mãe do André. Ela descobriu-se escritora depois de passar pelo tratamento de câncer de mama. O texto que ela irá ler faz parte de seu primeiro livro solo, Desabrochar de uma Miscelânea. O conto é Voo Solo. Por favor, então, Cláudia. Bom dia, queridas escritoras. Vamos lá. Voo solo. Márcia acordou com preguiça.
com um desânimo maior que o normal da inércia dos domingos de manhã. Simplesmente não tinha vontade nem de abrir os olhos. Piscou algumas vezes, tentando distinguir se já havia luz do sol para corroborar ou refutar sua apatia. Sentiu o peso dos cílios postiços que colocou apenas por pressão social e havia detestado desde o primeiro instante em que se vira igualmente diferente, como todas as que querem ressaltar algo e acabam por exagerar. O mesmo acontecera com o botox e com o preenchimento labial. Para os 3 procedimentos, a mesma sensação. Que porcaria que eu fiz na minha cara. Respirou sem profundidade, sem alívio, sem vontade de ter energia. Só o mínimo para não morrer pateticamente por se negar a inalar. Ajeitou a coberta, deliciosamente macia e aconchegante. No fundo, queria ter sentido algo semelhante nos braços de Otávio, o marido que não ronca mais ao seu lado há muitos anos. Flap, flap, vento de pestanas. Começou a imaginar por um momento como seria ser livre, poder ser velha, ou melhor, apenas poder ter a idade que tem. Flap, flap. O ar queria entrar em seus pulmões para lhe dar forças para mais um dia. Entretanto, seus olhos começaram a piscar num ritmo frenético. Parecia que ela ia voar, sendo levada por seus pensamentos, por suas pestanas sintéticas, colocados aos tufos no quiosque do shopping, ao lado da praça de alimentação, em meio à algazarra de lanches de plástico e vidas em frentes de telas de 6 polegadas na diagonal. Márcia tinha arrumado tempo e dinheiro para colocar os tão na moda alongamentos de cílio, falsos, exageradamente grossos, como se escovas de dentes com cerdas negras tivessem sido coladas em suas pálpebras. Amou antes, detestou depois. Flap, flap, vigorosamente. As pálpebras possuem musculatura? Se podem se mover, devem possuir, pensou circularmente. Flap, flap. Tenho que parar de piscar se quero energia para viver fora desse quarto. Flap, flap. Mas onde eu vou? Perguntou-se Márcia, lembrando que odeia seu nome de meme. Flap, flap. Quem sabe hoje é domingo. É, deve ser domingo. Não tenho motivo para sair do quarto. Flap, flap. E depois de um voo raso, pousou no conforto da roupa de cama, sentindo o abraço que nunca recebeu de ninguém que amou antes de dormir. Lindo. Obrigada, Cláudia, obrigada. Agora eu vou chamar a Sandra Rasman, que ela é terapeuta, naturóloga integrativa, é escritora, artista plástica, pesquisadora da perfumaria ancestral, produz cosméticos terapêuticos botânicos, também atua na área de terapia quântica, na linha de René May, com certificação em CQM. E a poesia dela se chama Um Anjo. Por favor, Sandra Rasman. Bom dia, gente querida. Vocês me ouvem bem? Sim, pode falar. Ah, sim, está ouvindo. Então vamos lá. O meu poema ele saiu na segunda edição da Lab em 2015. E, evidentemente, tem uma história. Ele é bem curtinho, mas só resumindo a historinha dele, eu conheci por uma coincidência, assim, um desses inusitados que ocorrem muito em minha vida, né? O Luiz Carlos Carneiro, que era um escritor baiano. Quando eu o conheci, ele já era bem, bem idoso, não é? E ele escrevia divinamente bem. Ele era o primeiro escritor como é que é, daquela editora Allan Kardec, não é? E não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas ele sempre me escrevia e de repente, quando eu respondia na linguagem que ele escrevia, como se fôssemos pessoas de 1800 e tanto, e vinham as lembranças dele e as minhas também. E era uma coisa assim tão louca, mas tão louca que, nossa, nós ficamos nessa amizade até ele falecer, não é?
E esse poema, na verdade, eu fiz pensando nessa amizade, que foi uma amizade muito bonita, aprendi muito com ele, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Um anjo. Um anjo passou por mim, eu sei, leve brisa senti. Era tarde ensolarada, no campo, cheio de capim, pés descalços, saia rodada, negros cachos caindo em cascata, lábios rubros, cheiro de jasmim. Assim era eu, ou me via assim. Um anjo passou por mim. Eu sei, leve brisa senti. Fez arrepiarem-se os pelos, dilatarem-se as pupilas, amolecerem-se os joelhos. Tocava triste melodia, em notas nostálgicas, chorosas, trazendo-me à lembrança um lamento, perdido entre o tempo e o vento. Um anjo passou por mim. Era o passado, indo embora, enfim. Obrigada. Que lindo, obrigada, Sandra. Sandra Gebiana, também de São Paulo, né? Então, agora nós vamos ouvir outra pessoa histórica da nossa GEB São Paulo, muito importante para todas nós e certamente para a GEB Nacional, a querida Geni Souto Maior, historiadora, cineasta, mediadora transformativa, escritora, vice-presidente da GEB São Paulo e diretora de concursos da GEB Nacional. Então, vou pedir para a Geni, ela vai nos ler a crônica Comemoração. Comemoração. Ah, menina de tranças tão louras, com laço de fita encarnada, de franja curtinha, joelhos ralados. Amarelinha, pega-pega, bambolê. Em seus enormes olhos azuis, infinitas possibilidades a dançar. Em seu coração, vontades em desvendar esse vasto mundo complexo. Menina dos poemas escolhidos e declamados na escola. Dos livros, com suas promessas adventure, que permeavam escolhas e sonhos. De braços abertos, rodopios gentis, sorria para a vida e a vida para ela. Hoje, me deparei com esta menina no espelho. Não pude evitar. Quem é você? Perguntei perplexa. Ao me fitar sorrindo, retrucou ela toda faceira. Você. Quanto estranhamento. E as tranças tão louras? Quem as cortou? A a fita encarnada esgarçou? E a franja curtinha? Hoje, trago o cabelo grisalho jogado para trás. Perscrutei meus joelhos. Notei algumas cicatrizes, mas não mais ralados. Constatei os olhos azuis. São os meus. Chegando próximo ao espelho, os vi pincelados ao redor por sulcos, que o tempo artista se encarregou de lá moldar. Analisei-os e descortinei que as infinitas possibilidades continuavam neles, em letra. Trouxe-me alento essa descoberta, e aos poucos foi me reconhecendo nesta menina. Ainda tento desvendar a complexidade deste mundo. Talvez não consiga nunca, mas trago em mim a vontade avassaladora de ir sempre além em minhas indagações. A poesia, a leitura, sempre caminharam comigo, entranhadas em meu ser, confundindo-se com a minha essência. Hoje,
Ouso escrever, e ao fazê-lo, sinto-me plena com minhas escolhas. São muitos espaços para ocupar. Agradeço à menina que escolhia seus poemas para dividi-los com os colegas na escola. Promessas adventure se cumpriram, e outras surgem e outras surgirão. Há muito que sonhar. Com a vida sou generosa. Entrego-me a ela sem pudor e sem consumição. Ela sorri para os meus 70 anos. De volta à imagem no espelho, aliso o meu vestido lilás e coloco uma flor na cintura. Meus cabelos estão cacheados, sensuais. Lábios pintados, olhos esfumaçados, rímel, e lá vou eu, em meus sapatos de salto alto, comemorar o viver. Eu escrevi quando eu fiz 70 anos. Que beleza, Geni. Você tem que comemorar mesmo a sua sensibilidade nas suas crônicas sempre poéticas, e não é à toa que você é uma das grandes premiadas vencedoras dos nossos concursos da GEB. E agora eu vou chamar a Cláudia Xavier, que ela é mestre em currículo e formação de educadores pela PUC São Paulo, é pedagoga pela mesma universidade, é psicopedagoga com especialização em gestão de pessoas, conflitos e desenvolvimento da moralidade infantil. E hoje ela é gerente educacional na Fundação Bradesco, que proporciona educação a mais de 61 mil alunos por todo o Brasil. E o texto que ela vai ler é um poema que, em 2023, a GEB São Paulo lançou uma antologia com o tema Liberdade, e esse poema fez parte dessa antologia e se chama Ser Livre na Maturidade, que eu acho que vem há muito em sintonia com o texto da Geni. Vamos ver. Cláudia Xavier, por favor. Bom dia. Ser livre na maturidade. Olho para mim e não me reconheço. O que fizeram de mim? Deixe-me. Tornei-me escrava. Tornei-me escrava mesmo sendo livre? Onde está a poesia que em mim vivia? Escorreu pelo tempo? Escondeu-se de mim ou eu dela? Onde estão as rimas, os versos, as metáforas, o movimento? O eu lírico desintegrou-se em mim? E a vontade? A labuta cotidiana petrificou? Mora em mim a alma do poeta? Latente está a arte das palavras? Alguém escondeu a chave? Aquilo que habita o corpo vive na alma e aguarda o despertar, não morre, espera. Dúvidas e segredos de um secreto ser. Amizade construída no processo do conhecer. Parceria na conquista do aprender a saber. Oferecer afeto. Dou-me um presente. Algo nascido do ofício de cada um. Dou-me palavras e, para que não fiquem soltas ao vento, encharco-as com perfume. Coloco uma boa e farta pitada do prazer escondido, do poder cuidar-se. Amar-se. Renovar-se por meio da pureza da água. Ir ao encontro de minhas verdades. Relaxar, descansar, preparar-se para o novo tempo que começa. Dou-me de presente meu a libertação do escondido em mim, embalado no mais lindo laço de fita, a coragem de viver com todas as virtudes, imperfeições, vulnerabilidades e incertezas. Dou-me de presente a simplicidade da vida, a alegria do despertar a cada dia, o poder escolher sem ter medo de agradar o outro. Apenas ser eu.
Muito obrigada pela oportunidade. O poema está na coletânea paulistânia da Oficina Literária Liberdade, e muito significativo por um momento e para o momento de mudança que eu estou vivendo. Obrigada a todos. Obrigada, parabéns, boa sorte nesse novo momento. A próxima que nós vamos ouvir com muita alegria, com muita, enfim, alegria minha, principalmente, apresento a Márcia Telli, minha parceira aqui da GEB São Paulo, da Diretoria Cultural. Márcia Telli Coelho é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores também, da Academia Cristã de Letras e do Movimento Poético Nacional. Possui inúmeras premiações. A poesia dela é Aprendi Neste Ano. Por favor, Márcia. Então, meu poema Aprendi Neste Ano, eu escrevi inspirado em algumas frases de letras de música. Então, escrevi assim: muito eu aprendi neste ano. E quando o corpo pediu um pouco mais de alma, cultivei um relicário imenso de amor, na certeza da eterna presença da vida que foi. Aprendi a soltar a voz na estrada, tocando em frente, compreendendo a marcha. No mesmo violão, compus uma nova canção. Aprendi a me olhar sem precisar de espelho, seguir com leveza um bom conselho, caminho onde bate mais forte o coração. Descobri que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e rezando eu mandei a tristeza embora. Com amor, tudo tem solução. Aprendi a sentir na chuva um gosto de sol, e quem está com Deus nunca está só. As águas que movem moinhos são as mesmas que encharcam o chão. Com mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo, ainda procuro entender o segredo da vida e por ela ser tão bonita. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Márcia, gratidão a nossa por compartilhar tanta sensibilidade, tanta beleza, viu? Muito obrigada. Você gostaria de anunciar, então, a nossa última apresentação de hoje, por favor, Márcia? Então, hoje nós vamos encerrar esse sarau. Eu ouvi vocês dizerem, com a nossa presidente, atual presidente coordenadora da GEB São Paulo, a Nancy Alcântara. Então, vai encerrar o nosso sarau com uma poesia. Ela é psicóloga clínica e seu primeiro livro solo foi em 2023. Ela foi premiada em terceiro lugar no concurso de poesia promovido pela GEB do Rio de Janeiro e recebeu o primeiro lugar no Poetise 2023 com o poema que será lido hoje, agora, e que vai encerrar, então, esse sarau lindíssimo. A poesia se chama Existência. Então, por favor, Nancy Alcântara. Obrigada. Esse poema eu encontrei no meio das minhas agendas, escrito num momento bastante de crise, uma crise que eu estava sabe aqueles momentos da vida que os filhos são pequenos e você acorda às 6 horas da manhã e volta às 10 horas da noite do trabalho e você não consegue nem perceber que você existe, que a rotina te consome. Então foi nesse momento que eu escrevi. Eu encontrei lá por volta de 2006, eu mexi um pouco nele e mandei para esse concurso aqui, Poetise 2023. E não é a minha surpresa que eu ganhei primeiro lugar. Fiquei muito feliz e por isso quero ler para vocês. Existência. Obscura segue a música meiga, terna, distante como o chão distante,
cheia de inconsistência do tempo, e do que não acontecerá na próxima esquina, e do que não aconteceu mais na última estação, à espera de janeiros e junhos. Por fim, já espero um ano inteiro, que não vem nem veio, cruzar a insonsa correria. Te perdi, meu amor. Quando me perdi nessa importante falta de objetivos, meu pó já não cora mais o branco das faces sem sol e das calmas das minhas almas amadas distantes. Existentes. Existentes? Sim, existentes. Pudores meus, já não escondes as rudes mágoas, os desencantos. Foram-se os dias dos verdes galhos, das esperanças em doces maios. Hoje se esgueiram nos interiores, nos vãos e ventos dos meus janeiros, e ficam assim agonizantes nesse festim de sóis minguantes. Obrigada. Parabéns, Nancy. Muito obrigada, viu? Eu que Maravilha. agradeço. Márcia, você quer fazer o encerramento? Então, os textos foram ótimos. Então, a gente reúne poesia, prosa, crônica, conto, os temas variados. Então, é sempre um grande prazer compartilhar os nossos textos. Então, a gente sempre orienta e incentiva o pessoal a escrever e não ficar só os textos na gaveta, sempre publicar. Nós temos a editora preferencial, que é a Oficina do Livro, sempre com as antologias ou livros até individuais. Então, sempre é importante participar de saraus, compartilhando. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a presença de todas que participaram, de todas que foram à plateia, porque a plateia é tão importante quanto as que declamam. Esse carinho, esse aconchego, os elogios recebidos, né? Os aplausos dados, e é um espaço para nós mostrarmos a nossa produção literária. E foi um imenso prazer. Eu senti esse prazer quando fui convidada a participar do sarau da Tânia e fiz questão de trazer para a GEB São Paulo esse espaço para todas as argebianas sentirem a mesma emoção que eu senti naquele dia e hoje também, né? É despir das nossas vergonhas e mostrar o que a gente tem de melhor, que é a nossa escrita. Muito obrigada mesmo. Márcia e Marina, muito obrigada também pela organização. A competência dessa diretoria sempre me envaidece. Aplausos para as duas.